Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um especial Você Não Sabia. E o vídeo de hoje é sobre um dos temas que vocês mais pediram aqui no canal nas últimas semanas, os Smurfs. Sing a happy song. La 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 la, Smurf the whole day long. Gente, se prepara porque esse vídeo aqui tá sensacional. Sério, tem momentos engraçados, vai ter surpresas no meio do vídeo, tem polêmica e tem também uma mensagem pra gente refletir sobre a história do criador dos Smurfs. É algo muito legal, vocês vão ver. Vocês vão ver, podem acreditar em mim. Escutem o que eu digo, eu sei do que estou falando. Com certeza você já assistiu os Smurfs em algum momento da sua vida, seja no desenho animado, seja nos filmes ou seja nas histórias em quadrinhos. O que? Os Smurfs têm gibi? Sim, começou com os quadrinhos. Eu achei que tudo tinha começado com desenho animado. Pois é, muita gente acha isso, mas eu vou explicar pra você agora o que aconteceu. Tudo começou com esse homem, Pierre Cullifort, mas todo mundo chama ele de Peio, porque esse é o apelido dele. E inclusive depois, se você quiser pesquisar no Google, você vai reparar que quando você digita o nome completo dele, quase todas as buscas vão te mostrar esse apelido. E também vão te mostrar que ele nasceu em Bruxelas, capital da Bélgica. Pois é, e quando ele tinha 7 anos de idade, o seu pai ficou muito doente e morreu. Para piorar ainda mais o momento complicado que eles estavam vivendo, bem nessa época aí, estourou no mundo a Segunda Guerra Mundial. E aí ele e a sua mãe começaram a passar por dificuldades. E o Peio teve que começar a trabalhar bem cedo para ajudar em casa, comprar comida e poder pagar as contas. Então o Peio arrumou um emprego para trabalhar como projetista em um cinema de Bruxelas. E aí ele ficava lá trabalhando e assim também acabava assistindo aos filmes. E nessa época ele também gostava muito de ler história em quadrinhos. E as que ele mais gostava eram as aventuras de Tintin, criadas por Hergé, um escritor e desenhista que também era da Bélgica. E tudo isso começou a despertar nele uma paixão pelo cinema, pelos quadrinhos, por animações. E isso começou a se tornar o grande sonho de vida dele. Ele queria fazer alguma dessas coisas na sua vida. Ele queria trabalhar com isso, mas ele ainda não sabia como. Então ele começou a pensar, o que eu tenho que fazer para poder trabalhar com isso na minha vida? Então ele começou a correr atrás desse seu sonho. Até que em 1945 ele conseguiu um emprego nos estúdios de animação chamado CBA. Lá basicamente a sua função era pegar desenhos que já estavam prontos e fazer alguns retoques, apagar alguns erros, pintar eles com tinta guache. Basicamente ele era um estagiário. Mas o Peio estava feliz, porque ele estava lá, ele estava aprendendo e inclusive lá ele pôde fazer grandes amigos, como por exemplo, André Franquin, um talentoso desenhista que alguns anos mais tarde criaria o Marsupilame. Nossa, Marsupilame era muito legal, né? Lembra? Passava no Disney Cruise. Marsupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação, canta! Uba! Uba! Marsupilame! Bom, mas voltando, o que aconteceu daí? A CBA era um estúdio de animação que fazia desenhos animados, animações, produções. E bem nessa época ela começou a ter uma grande concorrente, porque a Disney começou a chegar no mercado europeu, principalmente lá na Bélgica. E daí a CBA começou a ter problemas. Ela começou a perder mercado, ela começou a vender menos e aí ela passou por uma terrível crise financeira. Adivinha quem perdeu o emprego? Sim, o Peio. Ele ficou desempregado, mas ele ainda tinha um sonho e ele não desistiu. Nessa época ele pensou que seria bom se ele começasse a estudar para se aperfeiçoar, para se especializar na área. E aí ele entrou para a Academia de Belas Artes de Bruxelas para estudar desenho e animação. O Peio foi lá, fez a matrícula, começou a assistir às aulas e aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Existe um relato na sua biografia que conta que lá nessa escola ele tinha um professor muito chato. Você sabe do que eu tô falando, todo mundo já teve um professor chato na vida. Mas o que acontece? Esse professor, toda aula ele passava uma lição e os alunos tinham que fazer um desenho. Só que os desenhos do Peio não eram muito bons, ele estava começando, ele estava aprendendo ainda. Só que
chegou um dia que o professor passou a lição, o Peio fez o desenho, e aí o professor viu, pegou o desenho e falou assim: Porcaria! Peio, o que você tá fazendo aqui? Você não nasceu pra isso, você não tem talento, você nunca vai ser um desenhista na sua vida. Desista! Eu acho que ele tava errado, né? Por isso, produção, música! Eu quero falar pra você que tá aí me assistindo, se algum dia algum professor chegar pra você e disser que você é péssimo, ou que você não tem talento, ou que você nunca vai ser ninguém na vida, não dê bola. Continue trabalhando, continue estudando, não desista do seu sonho, igual o Peio não desistiu do sonho dele, que um dia você também chega lá. E o mais engraçado nisso tudo é que o Peio só ficou estudando lá por 3 meses e daí caiu fora. Não pelo que o professor disse ou porque ele se sentiu desanimado, mas é porque ele conseguiu um emprego para trabalhar em uma empresa de propaganda. Sabe, fazer desenhos de propaganda, anúncios de jornal, de revista, desenhos para livros, e chegou até a fazer desenhos para o chocolate Jacques, um famoso chocolate da época. E foi trabalhando nessa empresa de propaganda que Peio pôde conhecer Maurice de Bever, que bem nessa época estava lançando a sua primeira história em quadrinhos, Lucky Luke. Um cowboy que vive no velho oeste dos Estados Unidos, enfrenta bandidos, depois até foi lançado um desenho animado, talvez você já tenha assistido. Então o Peio viu o amigo dele lançando uma história em quadrinhos e isso deixou ele muito inspirado. E ele ficou com vontade de criar a sua própria história. E foi aí que ele começou a fazer as suas primeiras criações. Surgiu então o gato Pussy e o cavaleiro Johan. Peio conseguiu publicar essas suas primeiras tirinhas em um jornal bem pequeno lá da Bélgica na época, mas elas começaram a fazer sucesso, e aí ele foi convidado para publicar no principal jornal de Bruxelas, e aí ele continuou fazendo sucesso, e sucesso foi crescendo até que ele foi convidado para publicar suas histórias na principal revista de história em quadrinhos da época, a Spirou, e foi nesse almanaque, em 1952, que Peio publicou a sua primeira história colorida, Johan, Le Châtiment de Bassuran. E eu com certeza tô errando todas as pronúncias em francês nesse vídeo. Perdão, gente. Não, como você é burro. E bom, nesse momento você deve estar aí se perguntando: Andrei, cadê os Smurfs? Até agora você não falou deles. Calma aí. A gente chegou no momento mais decisivo desse vídeo. E eu até me pintei todo de azul para entrar no clima, olha só. Johan era um personagem muito carismático que começou a fazer bastante sucesso na época. E à medida que a história foi evoluindo, mudanças foram acontecendo. Até que Johan ganhou um fiel ajudante, Pirlouit. Por isso, as histórias mudaram de nome para Johan e Pirlouit. Os dois personagens faziam muito sucesso na época e chegaram até a virar as duas estrelas principais da revista Spirou. Tava tudo indo super bem para os nossos dois heróis, até o terrível dia que eles encontraram umas criaturinhas azuis. Em 1958, na história A Flauta de 6 Furos, Johan e Pirlouit encontram umas criaturinhas azuis bem pequenas. E o editor-chefe da revista Spirou achou essa ideia tão interessante que convenceu o Peio a fazer um spin-off e daí tirar fora o Johan e o Pirlouit, ou seja, fazer uma história inteira só com os bichinhos azuis. Bom, só para ficar claro, se você não sabe, um spin-off é quando você tira uma obra de dentro da outra. Por exemplo, assim, Shrek, você já deve ter assistido. O Shrek era um filme que estava fazendo muito sucesso e dentro desse filme tinha um personagem muito carismático, o Gato de Botas. Então, os diretores da DreamWorks viram que aquele personagem específico tinha potencial para estrelar um filme sozinho. Então, eles tiraram o Gato de Botas de dentro do Shrek para ele estrelar um filme sozinho. Isso é um spin-off. Pois é, provavelmente você não sabia, mas os Smurfs são um spin-off. Ai caramba, essa tinta tá tudo derretendo, mano. Eu vou lá tomar um banho. As primeiras vezes que os Smurfs apareceram sozinhos na sua própria história foi na edição de mini folhetos da Spirou, mais ou menos entre 1959 e 1963. Isso foi um teste para ver se a ideia ia dar certo. E para fazer um spin-off dar certo, o segredo é criar uma nova história, expandir o universo e adicionar novos personagens e principalmente o vilão da história.
foi quando surgiu o Gargamel e seu gato cruel como os grandes vilões da história, e o universo dos Smurfs começou a ser explicado. Falando nisso, o nome Gargamel veio da influência de um clássico romance do século XVI chamado A Vida de Gargantua e Pantagruel. E o nome do seu gato, Azazel, veio da Bíblia, no livro de Levíticos, por causa do bode que aparece e se chama Azazel e que representa a figura de Satanás. Assim, é que talvez você não sabia disso, mas em outros idiomas, como por exemplo em inglês, em francês, o nome do gato se chama Azazel. Só aqui no Brasil é que deram esse brilhante nome de Cruel. Com o passar do tempo, outros personagens também foram criados e inseridos na história. Em 1963, na edição O Smurf Negro, estrearam o Smurf Gênio, o Desastrado, o Joca, aquele que adora dar presentes de bomba para todo mundo. E na edição de 1964, Rei Smurf, estrearam o Vaidoso, o Robusto, o Guloso, o Preguiçoso e o Ranzinza, que odeia tudo e provavelmente já deu um dislike nesse vídeo, diferente de você, né, que já deu um like. Eu sei, você é gente boa. Dos personagens principais, os que apareceram por último estavam na edição A Smurfette. Foram o poeta e, claro, a Smurfette, a única Smurfina da aldeia. E como você sabe, a Smurfette não é um Smurf de verdade. Ela foi criada pelo Gargamel para tentar enganar os Smurfs. A ideia era que a Smurfette pudesse distrair os Smurfs, enganar eles de alguma forma, para que daí o Gargamel pudesse capturar eles. Só que o plano deu errado e a Smurfette acabou virando uma Smurf do bem e a vila inteira comemorou. E a partir desse momento, os Smurfs já eram a vida do Peio. Tipo assim, ele não tinha tempo para fazer mais nada. A coisa foi crescendo e ele precisou contratar vários artistas para trabalhar com ele e dar conta do negócio. Daí ele abriu a Peio Studios e praticamente agora só fazia história dos Smurfs. O lance é que pro Peio é como se a coisa tivesse fugido de controle. Não que ele não queria fazer sucesso, ele queria. Esse era o sonho dele. Só que o sucesso foi ficando tão grande que, por exemplo, antes ele fazia uma história por mês e agora ele estava precisando fazer uma história por semana, fora as várias tirinhas que ele tinha que fazer para os vários jornais da cidade. Então ele estava ficando louco. As histórias ficaram cada vez mais superficiais e ele parou de escrever suas histórias com paródias e críticas sociais. No fundo, ele começou a ficar sem tempo para fazer aquilo que ele mais gostava, que era escrever boas histórias, sabe? Histórias engraçadas, com uma temática mais complexa e que no final das contas ajudasse as pessoas a refletirem em alguma coisa importante. Muita gente não sabe, mas várias histórias dos Smurfs nos quadrinhos têm críticas sociais e discussões políticas. A publicação Rei Smurf, por exemplo, tinha uma discussão política e envolvia a candidatura de líderes e até mesmo o voto dos Smurfs. O eleito vira um tirano e de repente surge um grupo de resistência e tudo vira uma guerra. Até que chegamos no ano de 1961. Não sei se você sabia, mas nessa época os Smurfs ganharam o seu primeiro desenho animado, em preto e branco. Foi a primeira tentativa de levar os bichinhos azuis para a TV. E hoje em dia é muito difícil de encontrar vídeos com uma boa qualidade desse primeiro desenho animado. Foram feitos apenas 5 episódios que passaram lá na TV da Bélgica. Só que eles pararam com o desenho porque na época ainda era muito caro produzir um desenho. E daí só 10 anos depois, em 1976, surgiu um novo projeto, fazer um filme dos Smurfs. Dessa vez um projeto bem mais ambicioso, algo grande mesmo. Produzido pela Belvision Studios, a mesma produtora que na época estava fazendo os filmes de As Aventuras de Tintin. O filme se chamou Os Smurfs e a Flauta Mágica, e esse filme foi inspirado naquela primeira história em quadrinhos chamada A Flauta de 6 Furos de 1958, que eu te expliquei lá no começo do vídeo. Por isso que Johan e Pierre-Louis participam do filme. Depois disso, em 1980, aconteceu algo muito legal. Os Smurfs se tornaram os mascotes oficiais da Bélgica nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980 e o Peio começou a fazer várias histórias sobre as Olimpíadas.
Até que chegamos em 1981. Esse foi um ano muito importante, foi um ano decisivo para os Smurfs serem o sucesso que eles são no mundo inteiro. Aconteceu o seguinte, uns anos antes, em 1976, um empresário dos Estados Unidos chamado Stuart Ross, ele viajou de férias para a Bélgica. Lá conheceu as histórias em quadrinhos dos Smurfs e achou muito divertido e foi conversar com o criador, com o Peio. Pediu para ser o representante dos Smurfs nos Estados Unidos. Então eles fizeram um acordo e o Ross voltou para os Estados Unidos, começou a vender história em quadrinhos, figurinhas, brinquedos e adivinha quem gostava de colecionar os brinquedos dos Smurfs? A filha do presidente do canal NBC. Para você entender de uma forma mais didática, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a filha do Silvio Santos gostava de colecionar os brinquedos dos Smurfs, beleza? Aí um dia o Silvio Santos vai lá até o quarto da filha e vê ela brincando com os Smurfs e daí pensa assim, se esses brinquedos fazem tanto sucesso, por que a gente não lança um desenho animado para passar na minha TV? Foi aí que a NBC, em parceria com a Hanna-Barbera e em parceria com o Peio, lançaram o desenho animado dos Smurfs. Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. A Hanna-Barbera produzia o desenho e o Peio só supervisionava, tipo assim, isso tá certo, não, isso tá errado, isso eu gosto, isso eu não gosto, sai fora, tira. No começo, muitas histórias do desenho foram inspiradas nas histórias dos quadrinhos. Tanto é que se você reparar, na abertura da segunda temporada aparecem o Johan e o Pirui e na abertura da terceira temporada também. Só que assim, a Hanna-Barbera achava que as histórias do desenho precisavam ficar mais interessantes para agradar mais o público, principalmente as crianças. E daí ela começou a fazer algumas mudanças. Gargamel, por exemplo, que nos quadrinhos queria pegar os Smurfs para transformá-los em ouro, agora queria pegar eles para comer. Era uma questão de fome mesmo. E a Smurfette, que nos quadrinhos aparecia só de vez em quando, agora virou parte do elenco principal. Agora eu apresento a vocês a nova e melhorada Smurfette. Oi, meninos! Oi, Smurfette! Outra diferença entre o gibi e o desenho animado é a questão da violência. A Hanna-Barbera achava que algumas partes eram desnecessárias e o desenho não precisava mostrar socos, porradas e etc. Por isso, tudo foi pensado para ser o mais leve e mais divertido possível, como por exemplo nessa cena. Desculpe, gênio, sinto muito. E mesmo concordando com várias dessas mudanças, Peio sempre foi muito honesto em suas entrevistas, dizendo que não gostava dessa americanização dos personagens. E ele podia até não concordar com essas mudanças, mas uma coisa ele tinha que concordar. Os Smurfs estavam virando um sucesso no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a música tema, a que toca na abertura do desenho, foi traduzida para vários idiomas. E na Holanda chegou a ser a música mais tocada nas rádios e ganhou até um videoclipe. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. La 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 Essa música ganhou também a sua versão na Alemanha, na França, na Itália, na Polônia e até na Arábia Saudita. All the Smurfs look the same, all look the same, all look the same. When you travel from near and from far, and you met all the Smurfs that there are. E agora chegamos no momento mais polêmico desse vídeo. Produção, música! A briga do Peio com a Hanna-Barbera. O
desenho dos Smurfs começou a seguir um caminho que o Peio não estava gostando. E aí começaram a ter muitas brigas, muitas discussões. Por exemplo, o Peio não queria de jeito nenhum que os seus personagens fossem associados com as drogas. Mas de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Nem que fosse para falar que drogas fazem mal. Então, a gente tá pensando em fazer um episódio que os Smurfs vão dizer para as crianças que usar drogas faz mal. Não quero os Smurfs falando de droga. Mas é para educar e ensinar os ninhos, capite? Não quero isso pros Smurfs. Só que a Hanna-Barbera não quis saber de conversa e criou um filme especial chamado Os Astros dos Desenhos Animados contra as Drogas. Nesse especial, a Hanna-Barbera colocou vários personagens que faziam sucesso na época para ajudarem uma criança a se livrar das drogas. A ideia do desenho era bem óbvia, passar a mensagem que drogas faz mal. Mas adivinha quem estava lá no meio participando? Sim, os Smurfs. Você imagina como o Peio ficou feliz, né? Para piorar a situação, esse filme especial aí passou em todas as redes de televisão dos Estados Unidos em canal aberto. A ABC, a NBC, a CBS, até na Fox. É lógico que o Peio ficou louco com isso e abriu um processo contra a Hanna-Barbera. Na verdade, o Peio já estava de saco cheio. Ele teve outras coisas também que ele não queria que fossem colocados no desenho animado, como o cachorrinho dos Smurfs, por exemplo. Ele sempre achou essa ideia ridícula. Só que assim, o criador dos Smurfs, ele nunca foi uma pessoa saudável, que faz atividades físicas, que dá aquela corridinha no parque, toma uma água de coco. Ele era extremamente sedentário e fumava muito. Então a saúde dele já estava bem fraca. E ele já não estava aguentando mais tanto estresse no trabalho. Na verdade, ele também não estava sabendo lidar direito com todo esse negócio de sucesso. E os vários problemas com a Hanna-Barbera, o processo na justiça. Daí o que aconteceu? Em 1989, eles chegaram em um acordo sobre o processo. E aí, depois de 9 anos, 9 temporadas, muitos episódios, a Hanna-Barbera concordou em parar de produzir o desenho dos Smurfs. Acabou o desenho. E automaticamente acabou também a parceria. Isso acalmou um pouco o Peio e aí ele pôde dar uma relaxada, uma respirada. E daí, a partir de 1990, ele passou a publicar novas histórias, agora por uma outra editora, a La Lombard. O que ele mais queria nesse momento era recomeçar uma nova era dos Smurfs. Voltar para aquela essência antiga das histórias mais complexas, mais bem trabalhadas, com uma discussão social, política, moral, e que no fim fizesse as pessoas refletirem. E o resultado dessa nova fase foi a publicação do Smurf Financeiro, que ensinava lições legais sobre como devemos administrar o próprio dinheiro que ganhamos. Peio chegou a ver essa sua história publicada nas lojas, mas infelizmente acabou falecendo alguns meses depois, na véspera de Natal de 1992, no dia 24 de dezembro, aos 64 anos. Mas vamos voltar a falar de coisas alegres, por exemplo, o nome Smurfs. Aqui no Brasil se chama Smurfs, mas lá na Bélgica, por exemplo, o nome original da série é Le Schtroumpf. Deixa eu até ver aqui no Google Tradutor como é que fala isso. Le Schtroumpf. É um nome bem diferente, né? E a história de como esse nome surgiu é bem engraçado. Ele foi criado quando o Peio e o André Franquin estavam participando de um jantar. Lembra? O criador do Marsupilame? Então os dois estavam jantando de boa lá no restaurante. E daí o Peio foi pedir pro André Franquin pra passar o sal. Só que ele não lembrava como é que falava a palavra. Ele esqueceu o nome. E daí foi mais ou menos assim. Bom sanduíche, não salé. Vous pouvez passer le? Quoi? Passez-me le Schtroumpf. Na verdade, a palavra Schtroumpf não quer dizer nada. Ela não tinha um significado específico. Acontece que o Peio não conseguia lembrar da palavra sal. E daí, pra falar, ele inventou um nome qualquer. É tipo quando a gente esquece o nome da coisa e fala assim: ô, passa o bagulho ali. Ô, passa o baragudeco. A bagaça aí. Ô, o Breguenite.
Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar foi sobre o Parque dos Smurfs. Isso é lá dos anos 80 ainda. Então assim, o Peio lá naquela época chamou os filhos dele para ajudar na empresa, para cuidar da parte de marketing, divulgações, reuniões, essas paradas. E daí os filhos fizeram uma viagem para os Estados Unidos de férias e foram conhecer a Disneylândia. E adivinha o que aconteceu? E eles voltaram cheios de ideias e pensaram assim: por que a gente não lança um parque temático dos Smurfs? Em 1989 foi inaugurado na França o parque temático Big Bang Smurf. Era cheio de atrações, Smurfs andando por todos os lados, brinquedos, montanha-russa e até shows de teatro. Era um verdadeiro parque de diversões. Até que em 1998 o parque foi comprado pela Six Flags e daí mudou de nome, passou a se chamar Walibi Lorraine e deixou de ser o parque temático dos Smurfs. E agora chegamos em 2011, as produções mais recentes começando com o filme live action. Os Smurfs, o filme, lançado em 2011, foi dirigido por Raja Gosnell, o mesmo que tinha dirigido Scooby-Doo e Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. E ele foi escolhido justamente por já ter experiência nessa área de fazer um filme que misturava pessoas reais com computação gráfica. Na história, Gargamel descobre aonde fica a vila dos Smurfs e invade ela. E com isso, os Smurfs fogem assustados e vão parar na cidade de Nova York. E uma coisa interessante é que para ajudar a divulgar o filme pela Europa, a Sony pintou as casas de azul em algumas cidades, como por exemplo de Juxar, na Espanha. E isso fez o turismo aumentar muito na cidade. E o curioso nisso tudo é que boatos de que ia sair um filme dos Smurfs existiam desde 2002. Jordan Kerner contou em entrevista que tinha comprado os direitos da produção e que ele até tinha começado a desenvolver algumas ideias para esse filme, junto com a Paramount Pictures e junto com a Nickelodeon. Tô até tentando imaginar como seria um filme dos Smurfs produzido pela Nickelodeon. Talvez seria algo do tipo Drake e Josh na Vila dos Smurfs, ou sei lá, tipo iCarly contra os Smurfs. Bom, esses boatos rolaram na internet por muitos anos, até que em 2008 a Sony comprou os direitos dos Smurfs e aí botou a mão na massa para produzir um filme, que acabou sendo um sucesso, tanto é que 2 anos depois veio a continuação. Em 2013 foi lançado Os Smurfs 2. Após fracassar em Nova York e não conseguir capturar os Smurfs, o Gargamel agora viaja para Paris e se torna um grande mágico ilusionista. Só que tudo não passa de um plano, lógico, para capturar os Smurfs. Bem nas Smurfs bolinhas. Os Smurfs. 2. E apesar do segundo filme também ter sido um sucesso, havia um boato de que a Sony faria mais uma continuação, um terceiro filme, mas o projeto foi cancelado. Dizem que muitos fãs estavam reclamando dessa mistura de pessoas reais com desenho animado e que isso não fazia parte da essência dos Smurfs. Então a Sony achou melhor cancelar esse projeto e fazer um novo filme direto, todo ele em computação gráfica. Por isso que esse ano, em 2017, foi lançado Os Smurfs e a Vila Perdida, misturando aventura e comédia, quando a Smurfette se sente triste por ser a única mulher na vila, e aí decide sair pela floresta atrás de uma tal de Vila Perdida, com a ajuda de Gênio, Robusto e Desastrado. E chegando lá, ela descobre que não era a única Smurf menina não. Não viemos fazer mal, só estamos procurando a Vila Perdida. Ai! O quê? Eu vou ter um treco aqui, pessoal! Os Smurfs e a Vila Perdida. E tem mais algumas curiosidades bem legais que eu achei. Por exemplo, quando a história O Smurf Negro foi publicada nos Estados Unidos, a cor preta pro Smurf não pegou muito bem. Então o pessoal achou que era melhor mudar a cor para roxo, para evitar acusações de racismo. E é interessante ver que pelas histórias em quadrinhos, a gente percebe que os personagens, eles são bem velhos. Papai Smurf, por exemplo, é muito velho. Ele tem mais ou menos aí uns 500 anos. Só que ele não é o mais velho de todos não.
não, porque a gente ainda tem a vovó e o vovô Smurf, que a gente nem sabe quantos anos eles têm. E falando sobre idade, pai, mãe, vó, avô, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas os Smurfs não fazem sexo. Lendo as histórias em quadrinhos, a gente percebe que os bebês são entregues por cegonhas. Que legal, igual aconteceu comigo, né, mãe? Os Smurfs podiam ter sido verdes, essa foi a primeira ideia de Pale. Mas depois ele percebeu que isso podia ficar ruim, já que eles moravam na floresta e lá quase tudo é verde. Então outra opção era vermelho, mas ele achou que isso seria muito feroz. A outra opção seria rosa, mas isso ficaria muito parecido com um ser humano. Então no fim das contas ficaram azuis. E em 2008, para comemorar o aniversário de 50 anos da série, a Bélgica produziu moedas de 5 euros com a figura dos personagens. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Você Não Sabia. E talvez, quem sabe, esse seja o melhor material no Brasil contando toda a história dos Smurfs. Então, como reconhecimento ao nosso trabalho, uma das formas de você me agradecer é deixando o seu gostei aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você gostou de me ver pintado assim de azul, dedão pra cima. Se vocês querem continuar vendo mais e mais vídeos assim como esse, eu peço que vocês ajudem a espalhar esse vídeo e ajude a espalhar o nosso trabalho. Esse foi o nosso especial sobre os Smurfs, mas espera aí, porque o canal aqui já fez vários outros vídeos nesse estilo. Por exemplo, eu já fiz um vídeo especial sobre o Scooby-Doo e esse vídeo especial sobre a Bela e a Fera. Clica aí e assista, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aqui na tela. Esse é o canal Você Não Sabia, eu sou o Andrei Bedene, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Não vou estar pintado de azul no próximo vídeo não, sem chance.